Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Estamos muito felizes nessa noite em receber cada um de vocês, para nós podermos adorar o Senhor junto. É muito bom nós estarmos reunidos como igreja. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre, um dos ministros aqui da casa. Gostaria de cumprimentar os irmãos que nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos. Glória a Deus. Irmãos, vamos liberar as crianças. Podem ir lá já com os formadores. Glória a Deus. Pode ir direto lá já. Pode ir direto. Aleluia. Como é bom nós estarmos reunidos como corpo, como igreja. Grandes coisas o Senhor tem feito em nós e através de nós, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai amado, graças te damos por mais essa oportunidade de nós estarmos reunidos para te adorar. Estamos reunidos como igreja. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado como uma família. O Senhor não tem nos chamado como mais uma denominação, mas o Senhor tem nos chamado como uma família, como a sua igreja na terra. Te agradecemos, Senhor, pelos corações rendidos, que nós possamos celebrar, que nós possamos nos render em adoração ao Senhor, que nós possamos estar totalmente rendidos a Ti, Senhor. Cada culto, Pai amado, nós entendemos que não é apenas mais um culto, mas nós sabemos que o Senhor tem a cada culto uma porção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, por cada vida neste lugar. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos abrir o nosso coração diante de Ti, e nós queremos, Pai amado, se rasgar diante do Senhor. Nós entendemos, Pai amado, que as circunstâncias elas não nos governam. Em nome de Jesus, que nós possamos aquietar o nosso coração, que nós possamos reconhecer que nós somos dependentes de Ti. Em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, celebrar em todo o tempo. Nas dificuldades, Pai amado, nós possamos reconhecer que o Senhor está ali, que o Senhor sempre está conosco. Nós te adoramos, Pai, porque nós somos uma família, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Eu estou muito feliz nesse dia. Aconteceu alguma coisa demais? Não, só porque nós estamos reunidos, isso já é motivo de celebração. Isso já é motivo de nós estarmos com o nosso coração grato, de nós recebermos, nós estarmos juntos com cada um de vocês aqui neste lugar, porque nós entendemos que nós não estamos aqui por obrigação, mas nós estamos aqui porque nós amamos ao Senhor. Nós viemos cada dia porque nós amamos ao Senhor e nós reconhecemos a graça que cada um dos nossos irmãos porta. Isso para nós é gratificante, irmãos. A partir do momento que eu entendi isso, eu não arrumo outras, eu não coloco outras coisas na frente, ao invés de estarmos reunidos como igreja, porque eu sei que esse ambiente é um ambiente poderoso, este ambiente é um ambiente de cura. Irmãos, eu não sou das antigas, mas nós vemos muitas pessoas falando: antigamente o Senhor curava, e Ele ainda continua curando. Antigamente o Senhor fazia grandes coisas, e hoje Ele continua fazendo grandes coisas, porque o Senhor, Ele é o mesmo. Muitas das vezes nós não enxergamos porque nós estamos com nossos olhos em outras coisas, mas o Senhor, Ele continua fazendo milagres, o Senhor, Ele continua fazendo transformação, o Senhor, Ele continua transformando vidas. Irmãos, a movimentação pode ter mudado, mas a intenção é a mesma. O Senhor, Ele continua edificando a sua igreja, o Senhor, Ele continua edificando os seus filhos, o Senhor continua amadurecendo o seu Filho Cristo em nós, e isso para nós é gratificante. Os milagres nós temos visto, irmãos, nós temos vivido nessa casa, tempo de milagres, aonde o Senhor tem curado, aonde o Senhor tem transformado vidas. Nós temos visto isso. Então nós não podemos dizer: antigamente era bom, porque nós vivemos o melhor tempo da igreja. Nós vivemos o melhor tempo da igreja.
aonde o Espírito Santo habita dentro de nós. No tempo de Moisés, no tempo de Elias, irmãos, hoje nós vivemos muito melhor do que isso. Nós vivemos além disso, porque hoje o Cristo habita dentro de nós. E aonde nós vamos, Ele nos acompanha. Aonde nós estamos, Ele está conosco. E isso para nós é tremendo, irmãos. Nós podemos olhar para a vida dos nossos irmãos e nós enxergarmos Cristo neles. Alguns dias o pastor tem ministrado a respeito de nós trazermos à memória as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Irmãos, e quando nós trazemos à nossa memória tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso respeito, nós podemos contemplar quantas coisas o Senhor já tem feito em nossas vidas. Vou fazer 9 anos de convertido. E quando eu olho, irmãos, quantas coisas o Senhor já tem feito em minha vida, você olha e fala assim: não, eu não tenho motivos para parar, eu não tenho motivos para desanimar, eu não tenho motivos para ficar triste, porque o Senhor, Ele já tem feito muitas coisas em minha vida. E assim, irmãos, como na sua, quantas coisas o Senhor já tem feito na sua vida? Nós falamos aqui, irmãos, muitas das vezes, que a nossa vida com Cristo é como um casamento. Quanto mais o tempo passa, nós vamos amando ainda mais. Amém? Glória a Deus. Os casados têm que falar amém, irmãos. Amém. Porque isso é uma realidade para nós. Eu vou fazer 10 anos de casado. E eu falo isso com convicção, irmãos. Quanto mais o tempo passa, mais apaixonado eu fico. E o Senhor trouxe na minha memória que nós precisamos celebrar as conquistas dos nossos irmãos. Quantas conquistas nós temos visto, que quantas pessoas aqui nessa casa têm recebido do Senhor, quanto os nossos irmãos têm crescido diante do Senhor. E o Senhor me lembrou, se eu não me esqueço, se eu não me falha a memória, em 2019, acho que foi em 2019, o pastor Kleber recebeu uma palavra profética, que ele era um desbravador de ambientes. 2019, ele recebeu essa palavra, que ele é um desbravador de ambientes. Em 2020, a Carol entrou numa escola, e ela entrou sem pagar nada. E a partir daí, irmãos, foi destravando sobre a vida dos jovens, que os jovens foram ganhando bolsas, foram entrando nessa mesma escola e recebendo bolsas 100% gratuitas. Por quê? Porque ele se posicionou diante daquela palavra. Então, nós não estamos desconectados daquilo que o Senhor fala para o pai da casa. Nós temos que acreditar nas palavras que o Senhor tem liberado sobre a vida dele. Porque o pai, irmãos, ele vai na frente abrindo caminhos, e nós só vamos atrás desfrutando das bênçãos que nós já temos recebido. Então, o Senhor trouxe na minha memória, nós precisamos reconhecer o que a nossa paternidade carrega para que nós possamos avançar. Nós precisamos reconhecer que nós estamos em um ambiente seguro, em um ambiente de proteção, aonde nós não ficamos paralisados, mas nós avançamos, porque tem pessoas que estão como plataforma nas nossas vidas. E isso para nós é incrível. Nós estamos em um ano de conexão, irmãos. Quantas conexões o Senhor já tem feito em nossas vidas? Em todas as áreas, quantas conexões o Senhor já tem feito? Quantas pessoas o Senhor tem conectado a nós como igreja? Quantas pessoas têm sido curadas, têm sido restauradas neste ambiente? Então, irmãos, nós não temos motivo para ficar tristes. Nós ficamos cansados em um nosso dia de trabalho, mas quando nós estamos em um ambiente como esse, nós saímos daqui renovados, porque nós recebemos vida. Muitas das vezes, o irmão que está do nosso lado está mais cansado do que nós, mas a vida que ele imparte sobre as nossas vidas, isso faz com que nós saiamos daqui renovados. Quantas conexões o Senhor já tem feito em nossas vidas? Se nós estivermos, irmãos, conectados em Cristo, Ele fará as conexões para nós. Não precisa nós fazermos muito esforço.
mas o Senhor, Ele faz para nós. É o Senhor quem faz as conexões, nós não precisamos colocar a força do nosso braço. E a maior conexão que Deus queria para o homem era que ele comesse da árvore da vida, que ele estivesse conectado à árvore da vida, irmãos. Então, para nós hoje, o que é isso? É nós estarmos conectados em Cristo. Isso é o maior desejo de Deus. Quando nós estamos conectados em Cristo, nós recebemos da sua vida. E Ele faz as coisas acontecer a partir dessa conexão. Porque o Espírito dele já habita dentro de nós. Então, a partir daí, nós conseguimos fluir de dentro para fora. E nós falamos, irmãos, nós estamos em um tempo aonde o Senhor tem ativado em nós o amor. Aonde o Senhor tem ativado em nós para que nós possamos nos mover, porque nós somos uma casa apostólica e profética, mas a nossa movimentação, ela precisa ser através do amor. Nós precisamos olhar para as pessoas e enxergar nelas através do amor. Nós não precisamos olhar as falhas das pessoas, mas nós precisamos olhar para elas e ver o que Cristo tem desenhado nelas. E só o amor pode fazer isso. Quando nós olhamos com essa visão de amor, nós podemos enxergar o que o Senhor tem desenhado na vida das pessoas. Nós precisamos entregar amor sobre as pessoas. Nós precisamos entregar amor para elas. E as conexões, irmãos, vai exigir de nós entregarmos amor. Porque o Senhor falou para mim, irmãos, que o amor, ele não se trata de correspondência, mas ele se trata da nossa essência. Nós não entregamos amor para alguém esperando receber algo em troca dessa pessoa. Não, nós apenas amamos porque isso faz parte da nossa natureza. O amor, ele faz parte da nossa natureza, então nós entregamos. Ah, vai ser correspondido? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que nós temos, nós precisamos impartir sobre as pessoas. E o Senhor falava comigo a respeito de nós ser irmão. Nós somos um corpo de Cristo e o corpo, ele tem partes. Então nós estamos nos movendo, irmãos, nós precisamos muitas das vezes nos mover como uma mão. Nós precisamos ser a mão que pega aquelas pessoas de um estado e trazem ela para a realidade onde nós vivemos. Quantas coisas o Senhor já tem feito em nossas vidas? Nós precisamos querer que as pessoas que estão em nossa volta vivam essa mesma realidade que nós vivemos. Essa mesma realidade que nós estamos vivendo, outras pessoas precisam viver. E ser irmão se trata de você mostrar para a pessoa: vem comigo, que eu abro o caminho para você. Esse é o nosso papel de nós sermos irmão. Ah, eu já passei por aqui, então eu sei como fazer, porque o Senhor tem me curado nisso, então vem comigo que eu vou te ajudar nessa. Amém? O sermão da montanha não se trata apenas de um ensino, mas Jesus estava falando para aquelas pessoas: eu estou fazendo algo diferente nesse lugar. O Senhor estava falando para as pessoas: eu vim abrir um caminho para vocês. Eu vim tirar vocês de uma realidade aonde vocês não conseguem enxergar e colocar vocês em uma realidade aonde o meu Pai já me mostrou. Isso é você ser irmão. É você tirar as pessoas. Sabe, irmãos, e muitas das vezes a nossa religiosidade impede que nós acessemos esse lugar no Senhor, que nós possamos entregar de vez aquilo que nós sabemos, aquilo que nós conhecemos, para receber o novo do Senhor. Nós não podemos ficar achando que Deus ele é algo encaixotado. Não, irmãos. O Senhor ele faz da maneira que Ele quiser. Nós só precisamos nos render à vontade dEle. Quando nós estamos rendidos à vontade dEle, nós iremos fluir no rio. Nós iremos nos mover de acordo com que as águas vão fluindo. Então, o sermão da montanha se tratava disso. E nós também nos movemos assim. Qual que era o maior ensino de Jesus? Vem e segue-me.
nós precisamos trazer as pessoas para próximo de nós, para que elas possam ver aquilo que nós estamos vivendo e elas serem transformadas também. Jesus, por onde ele passava, ele transformava as pessoas. Jesus, aonde ele chegava, ele transformava vidas. Mas o maior discipulado dele era: vem e segue-me. Por que os discípulos foram transformados? Ele conseguiu muitos, ele tinha alguns seguidores, mas os discípulos foram transformados. Por quê? Porque os discípulos estavam vendo aquilo que Jesus estava vivendo. A nossa vida precisa transformar vidas. Aquilo que nós vivemos precisa transformar vidas. O sentido de nós vencermos as nossas lutas é para que nós possamos também ajudar outras pessoas a vencerem. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 5:17. Uma história bem conhecida. Num outro dia, quando Jesus ministrava, estavam sentados ali fariseus e professores da lei, vindos de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E ele tinha o poder de Deus para realizar curas. Chegaram então uns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura no teto, até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou: homem, os teus pecados estão perdoados. Amém? Até aqui. O que é que nós vemos nesse texto, irmãos? Nós vemos pessoas trazendo aquela pessoa mais fraca para a mesma realidade a que eles viviam. O que é que eles estavam fazendo? Se nós pegarmos essa pessoa que está mais fraca e levarmos ela até Jesus, ela, a partir de hoje, ela irá viver da mesma maneira que nós vivemos. Esses amigos pegaram aquele paralítico porque eles sabiam que Jesus poderia curar aquele amigo deles. E eles colocaram aquela pessoa diante de Jesus para que aquela pessoa paralítica pudesse desfrutar das mesmas coisas que eles viviam. E aquele homem foi curado. E aquele homem saiu dali renovado. Assim precisam ser as pessoas que caminham conosco. Elas precisam olhar para nós, nós precisamos estender as mãos para ela e falar assim: vem comigo, porque eu tenho uma solução para a sua vida. E muitas das vezes, irmãos, nós não precisamos de muita coisa, porque nós somos portadores do Espírito. E muitas das vezes, aquilo que o seu amigo precisa, o seu irmão precisa, está em você. Você não precisa esperar por alguém para orar por ele, você não precisa esperar por alguém para fazer nada por ele, porque aquilo que ele precisa já está dentro de você. Eu já falei aqui algumas vezes que uma vez tinha um funcionário meu que estava passando mal. Ele falou assim: eu preciso ir no médico, estava passando mal. Eu falei: o médico está aqui dentro de mim. Fui lá, orei por ele e ele foi curado. Nós temos essa autoridade, irmãos. Muitas das vezes nós falamos assim: não sei, e se? Nós precisamos tirar isso da nossa mente, porque o portador da vida habita dentro de nós. Ele nos dá estratégias, Ele nos dá oportunidade para que nós possamos manifestar a sua vida sobre outras pessoas. Amém? Nós precisamos entender que nós somos chamados como igreja, nós somos chamados como o corpo de Cristo na terra. Isso, irmãos, para nós precisa ser uma realidade. E muitas das vezes, igual eu falei, a nossa movimentação precisa ser como uma mão. Nós precisamos, muitas das vezes, parar de ser como uma boca para criticar e ser uma mão para pegar aquelas pessoas e ajudar elas. Nós não podemos apenas criticar. Está fazendo errado, está fazendo torto. Nós precisamos fazer certo, nós precisamos fazer correto. Pegar essas pessoas como nós, falar assim: não, eu sei fazer certo. Então você vai e começa a construir certo
e a pessoa vai ver você fazendo certo e ela vai aprender com você. O nosso amor, ele precisa falar mais alto do que as nossas críticas. Muitas das vezes, nós falamos muitas coisas, só que nós precisamos amar mais e falar menos. Nós precisamos, irmãos, teve um tempo, foi assim que eu me converti. A igreja estava com uma movimentação. Então nós começamos a entender a respeito do reino de Deus. Foi assim que eu me converti. Irmãos, naquele tempo era necessário, muitas das vezes, você denunciar aquilo que estava sendo errado, de alguma forma, falando, né? Só que hoje nós já aprendemos e nós fomos amadurecendo e nós entendemos que para que nós possamos denunciar o que está errado, é só nós construirmos certo. E nós já temos feito isso durante 7 anos. Construir certo. Então essa é a nossa movimentação. Fazer certo, fazer reto, que as pessoas elas irão olhar que aquilo que está sendo construído está reto. Lá em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala a partir do versículo 1: E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que o veremos face a face. Hoje conhecemos em parte. Então conhecerei perfeitamente da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanece até o momento estes 3: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Amém? Irmãos, nós podemos ter muitos dons, nós podemos ser cheios de dons, mas se nós não tiver amor, de nada serve. As nossas ações, elas podem ser contempladas aos olhos, mas se o nosso coração, ao fazê-las, não estiver carregado de amor, de nada vale. A essência do nosso coração para todas as coisas que nós formos fazer precisa ser o amor. Nós precisamos estar carregados de amor para fazer. Nós precisamos estar carregados de amor para abraçar, para dar um aconselhamento. Porque o amor, irmãos, ele faz parte da nossa natureza. Não é um sentimento. Hoje eu estou amando, amanhã eu já não estou mais. Não. Ele faz parte da nossa natureza. Em todo o tempo, o amor está em nós. E aqui, irmãos, ele fala a respeito de uma criança. Uma pessoa madura, uma criança, ela fala o que vem na mente dela, mas uma pessoa madura, ela não se deixa ser governada pelas emoções. Ela não se deixa ser governada pelas circunstâncias, pelas emoções. Ela se permite ser direcionada pelo Espírito. Nós precisamos ser pessoas que ouvimos ao Espírito e somos direcionados por Ele. E o apóstolo Paulo, ele fala a respeito do amor,
e ele fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Muitas das vezes, irmãos, isso aqui é muito mal interpretado, porque as pessoas falam, o amor tudo suporta, então se o marido bate na esposa, ela precisa continuar apanhando. Por quê? Porque ela ama ele. Ou muitas outras situações. Mas não se trata disso, irmãos. Não se trata de eu viver apanhando, não se trata de alguém viver falando mal de mim e eu ter que conviver junto. Não se trata disso. Está se tratando de que o amor que o Senhor tem depositado dentro de mim, ele não será abalado por essas situações. O amor que é o próprio Cristo, ele não morrerá dentro de mim por essas situações. Ele permanecerá firme, ele permanecerá vivo dentro de mim. O amor é a essência do próprio Cristo. Quando nós vamos lendo a respeito disso aqui, nós vamos vendo as características de Cristo. Quem é o amor? O amor é o próprio Cristo. Ele tudo sofreu, ele tudo suportou. Por quê? Por amor a nós. Para que nós possamos estar aqui, ele teve que passar por muitas coisas. E hoje, o Espírito Santo habita dentro de nós, e o Espírito Santo não morre por causa das coisas externas, por aquilo que nós passamos. Então nós continuamos com o amor dentro de nós vivo. Amém? Está se tratando a respeito disso, que o amor ele não morre dentro de nós. Irmãos, nós vemos isso na vida de Pedro, sabe? Pedro, ele era uma pessoa muito durona. Muito durona. Pedro, ele deve ter ralado muito nas mãos de Jesus, assim. O coração dele, por ser aquela pessoa, né? Ele teve que se render muito. O coração dele, ele precisou se entregar muito para que ele pudesse mudar. E aquela pessoa durona, irmãos, no final o Senhor entrega a chave da igreja para ele. A nossa obediência ao Senhor, mesmo sem nós entender, nos faz crescer em maturidade. Você pode não entender nada, mas apenas obedeça, que eu tenho certeza que isso vai gerar dentro de você um amadurecimento. Olha, qual que era a maior dificuldade de Pedro, irmãos? Paciência, autogoverno. Na hora que os soldados chegam, ele já arranca a espada e arranca a orelha do soldado. Não, aqui não. Pedro era aquela pessoa, mas era uma pessoa obediente. Era uma pessoa que quando Jesus falava com ele, ele aceitava. Então, irmãos, nós podemos até muitas das vezes não entender nada do que o Senhor está falando conosco, mas obedeça, que você verá o resultado. A obediência nos faz crescer em maturidade. E quando nós olhamos, olha o que Pedro escreve em 1 Pedro 1,13. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas. Nós já vemos aquele Pedro pronto para agir, arrancando a espada e arrancando a orelha do soldado. Não, mas ele fala o seguinte: esteja alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando vivias na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Sabe, irmãos, aquele Pedro, ele foi transformado através da vida de Jesus, através dele caminhar com Jesus e se render em obediência, ele foi transformado. A nossa obediência nos faz crescer. Muitas das vezes vai confundir a nossa mente. Muitas não, na maioria delas, né? Vai confundir a nossa mente. Mas pode ter certeza, irmãos, que isso vai fazer com que você cresça em maturidade no Senhor. Amém? A nossa dedicação ao Senhor, irmãos, precisa estar em todo o tempo. Nós precisamos estar entregues, sabe? Aonde nós fomos curados e transformados,
nós adquirimos autoridade para transformar outras pessoas. Irmãos, muitas das vezes nós perdemos aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós não reconhecemos aquilo que o nosso irmão carrega. Muitas das vezes nós recebemos cura e o Senhor nos dá autoridade para que nessa área que você foi curado, você curar outras pessoas também. O Senhor lhe entrega a autoridade para isso, e nós precisamos usar as ferramentas que o Senhor tem dado a nós como igreja, para que nós possamos curar as pessoas. Muitas das pessoas estão precisando das ferramentas que você tem. Irmãos, no meu carro não tem uma chave. Se meu carro parar, pronto, aí eu tenho que esperar alguém que venha com um carro com alguma chave para poder me ajudar. Além de uma chave, arrumar o carro, porque eu não sei. Mas aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos é para nós servirmos outras pessoas. Aonde nós fomos restaurados, aonde nós fomos curados, nós precisamos impartir isso sobre outras vidas, para que elas possam também receber da mesma coisa que nós recebemos. Quando eu cheguei do Pernambuco, irmãos, eu fui acolhido. Muitas pessoas foram mão para mim nessa casa, e isso tem transformado a minha vida. Isso tem feito com que o amor que eu tenho no Senhor só aumente, dia após dia. Por quê? Porque as ferramentas que o Senhor tem dado à igreja têm sido utilizadas. Nós precisamos colocar as ferramentas que o Senhor nos deu para fora. Nós precisamos pegar as ferramentas que o Senhor nos deu e usar elas, porque o mundo está precisando delas. E nós estamos em um ano de conexão, aonde o Senhor precisa, onde o Senhor quer que nós possamos usar essas ferramentas sobre as pessoas. Porque, irmãos, nós cremos que nós iremos crescer, porque o Senhor tem pessoas aí fora que estão precisando das ferramentas que nós temos. E nós não estamos falando, porque a MEG, não, é a igreja do Senhor. Nós não olhamos para, nós não olhamos apenas para nós. Nós nos movemos como igreja de Cristo para a cidade. A nossa movimentação é para uma cidade. O Senhor tem nos chamado para isso. Amém? Então, o que nós precisamos entregar para as pessoas é aquilo que nós recebemos, a própria natureza de Cristo. Amém? Se coloque de pé nessa noite. A própria natureza de Cristo que nós temos recebido, nós precisamos dar para outras pessoas. Nós precisamos entregar o que nós temos entregue quando as pessoas têm vindo até nós. O que tem fluído de dentro de nós precisa ser essa natureza pura, essa natureza que transforma, essa natureza que liberta, que restaura. Irmãos, meu casamento foi transformado, a minha vida foi transformada. Não tem como eu esconder isso, não tem como eu abafar isso. As pessoas precisam saber do que o Senhor tem feito na minha vida. As pessoas precisam saber do que o Senhor tem feito na minha casa. As pessoas precisam saber do que o Senhor tem feito nessa casa. Amém? E nós vemos, irmãos, lá em Atos fala a respeito que Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração. E lá tinha um paralítico que pede uma esmola para eles. E o que é que eles entregam? Eles entregam a vida que eles carregavam. As pessoas, elas são colocadas em determinados lugares nas nossas vidas para que nós possamos entregar para elas aquilo que nós carregamos, que é a vida de Cristo. Então que nós possamos nos mover assim, entregando a vida que nós temos recebido, a vida que tem transformado a nossa história para outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe vocês nessa noite. Em nome de Jesus.